Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio desse podcast que a gente ama, que é o Pod Freitas. Do Dr. André Freitas. Eu sou a Rafaela Debaldi. Eu, Elisa Fidelis. E mais uma vez estamos aqui com o Dr. André Freitas. Muito obrigada mais uma vez pela presença, né? É isso aí. E hoje é aquele dia, assim, que tem muito assunto polêmico. Tem mesmo. Não é? Tem Falando mesmo. de amor, aquela coisa boa. É, pra dar uma azeitada, né? Pra dar uma coisinha, um quentinho no coração, a gente vai falar de amor. Mas a gente também vai falar de burocracia, Também. né? Que é o que a gente faz de melhor aqui. Exatamente. Tudo junto e misturado do jeito que todo mundo gosta. Exatamente, mas daquele jeitinho tranquilo que é pra Sim. todo mundo entender e pegar as principais informações sobre os direitos que todo mundo tem aí, né? E que a gente precisa deixar muito claro. Exatamente. Bom, a pauta de hoje é sobre poliamor. E pra quem não sabe, pra quem não está entendendo o que é isso, poliamor, Como gente, cada assim? dia tem uma coisa diferente. Pois é, e não é de hoje, pra você que tá aí um pouquinho atrasadinho. Vamos lá, o poliamor é uma definição pra relacionamento de 3 ou mais pessoas, Sim. né? Então, mais especificamente, um relacionamento entre 3 pessoas diferentes, sim, gente. 3 pessoas, não Exatamente. somente 2. 3 pessoas é um trisal, né? Mas passou daí, é poliamor pra todo mundo, né? Então, existe sim. E a gente vai entender um pouquinho melhor com o Dr. André Freitas sobre questões, né, jurídicas. O que essa galera tem direito, não tem direito, se isso é reconhecido, não é? Tem que saber, né, como que tá o andamento, porque como o doutor André sempre fala, a lei vem mudando, vem melhorando, isso é tão bom, não é? Ah, eu Tantos acho. trisais que tem aí, vivendo poliamor, então é muito legal, e tem que ter essa outra parte também para garantir o direito de cada um deles. Exatamente. Então bora falar com o André. E aí, André, conta pra gente, como que tá isso? Trisal. Trisal, pessoal, é uma nomenclatura que está muito comentada agora no século XXI, né? É uma palavra que se derivou da palavra poliamor, porque o poliamor são relações múltiplas, que aí pode envolver 4, 5, 10, 20, não há limites. E o trisal, como o próprio nome sugere, 3. Já tem aí nos próprios históricos dos grandes estudiosos e defensores da tese o quadrisal, que é 4. Mas a maioria dos doutrinadores preferem poliamor, porque se não limita a 3, nem o quadrisal, que seria 4. Você está livre. Tem 5. Entendi. Pode entrar mais um? Pode, é poliamor. Então, está tudo certo. E o poliamor é muito amor. O poliamor é amor puro. É amor demais. É vivo, nu e cru. Põe amor nisso. É só love. Gera polêmica? Claro que gera, porque tem as questões de religião, né? Sim. Religião se levanta para quase tudo, mas a pauta aqui não é religião. Sim. Respeito profundo, respeito máximo por cada religião existente. Meu respeito intenso. Mas estamos falando de pauta fática, de fatos reais, sobretudo questões jurídicas que estão ao redor. Portanto, não há espaço para que a religião A, B ou C venha ditar ordem em questões fáticas. Se ele, ela, ele ali, quem quer que seja, vive sua vida num trisal, quadrisal ou qualquer tipo de poliamor, eles são livres para tal. Mesmo porque, até na questão de religiosidade, o país é laico. Então, se a religião deles for aquela que é adepto do poliamor, então, pelo que me parece, não cabe nenhuma outra religião que seja oposta, que seja divergente, dar pitaco na religião de quem adota o poliamor. Mas que é muito amor, é. Parece aquela música Morango do Nordeste com a Marília Mendonça cantando. Eu já tô imaginando assim. É amor demais. Coloca no fundo essa música e já fica, ó, é amor. Sim. Eu preciso deixar bem claro aqui que o poliamor em nada tem a ver com bigamia. Bigamia Sim. é crime totalmente diferente do poliamor. Bigamia é a pessoa que é casada e que casa de novo. É possível até ser presa, mas ok, vamos lá.
O poliamor são as relações múltiplas, onde você tem dentro do seu contexto o consentimento de todos os envolvidos, o respeito mútuo entre si, sobretudo a fidelidade. Quem pensa que os membros de uma relação poliafetiva estão traindo um ao outro, negativo. É óbvio que nós temos aí um tipo de poliamor aberto, onde cada um tem a liberdade de ficar com quem quer lá fora. Afinal de contas, cada um faz como quer. Mas o mais comum e mais corriqueiro é você ver o poliamor fechado, onde você tem ali 3, 4, 5 pessoas, 2 homens e 3 mulheres, ou 3 homens e 2 mulheres, ou trisal, 2 homens e 1 mulher, 5 homens e 2 mulheres, formando ali 7, tem de todo tipo. E é um espetáculo, um respeito máximo por quem se ama profundamente. Exatamente. Como o pessoal do poliamor. Eu conheço diversos porque nosso escritório já recebeu essas pautas para tratarem de assuntos bem inerentes a essa vivência, né? Então é preciso deixar muito bem destacado que poliamor em nada tem a ver com poligamia, que é crime. Alguma dúvida até aí? Bom, nenhuma. Tô amando, inclusive. Eu também. Muito show amar assim, né? Eu tô achando que tem alguém aqui querendo fazer parte de um poliamor. Com todo respeito, porque é sem bagunça. É que as pessoas têm mania de colocar bagunça nisso, né? Tem muita gente que vai na maldade, putaria, não sei o quê. É uma coisa tão assim, e aí tá lá traindo a mulher, tá lá traindo a pessoa e tá falando isso. Então, ao invés de você ficar criticando, respeite as formas de amor e tá tudo certo. Porque a questão do poliamor, pessoal, não é algo moderno, não é algo do século XXI. Bem verdade é que o poliamor sempre existiu. Sim. O grande problema é que com o advento das redes sociais e da liberdade de falar e de expressão, as pessoas tomaram coragem de se abrir e de falar que vivem em um trisal. Mas o trisal ou o poliamor é muito antigo, sempre existiu, existe e não deixará de existir. Quem pensa que é uma onda, que é um modismo, porque a juventude está perdida, não. Isso sempre existiu, apenas está escancarado. Se você for para 100, 200 anos atrás, não sei o tempo específico, um tempo que não existia televisão, como que isso ia ser divulgado? As pessoas tinham vergonha de se expor, existia uma série de pudores, mas poliamor sempre existiu. Não é algo novo. Isso aí tem que deixar bem claro. Então pronto, tá? Fiquem... Está claríssimo para nós, exatamente. Por favor. Quais são, pessoal, o direito de quem vive num poliamor? O poliamor, porventura, é legalizado? Não. A justiça não reconhece, tá? Jura? Só que aí tem um detalhe muito interessante. Houve um tempo, vamos caminhar aí bem para trás, 20, 30 anos atrás, que quando se falava na possibilidade do reconhecimento das relações homoafetivas, primeiro a religião era quem se levantava, né? E depois parte da sociedade. Não, porque é impossível, não pode, que absurdo. Isso era o que se questionava. Isso é uma aberração. E muita gente quebrou a cara, se lascou. Por quê? Porque em 2011 o STF reconheceu as relações homoafetivas. Então é tratamento igual, já era. Muita gente quebrou a cara, porque dizia, não, isso nunca pode acontecer, é o maior de todos os absurdos. O maior não, desde 2011 que está aí. Reconhecimento por parte do STF, total reconhecimento para as relações homoafetivas. Então nós temos aí, na Constituição Federal, ali no artigo 226, né, o casamento, formado ali a família, homem e mulher. Nós temos o reconhecimento das relações da união estável e nós temos a família monoparental. Isso é o que consta na Constituição de 88 e agora em 2011 esse grande avanço. Então seria muito absurdo afirmar que jamais, em hipótese alguma, porque é uma aberração, não tem condições do poliamor um dia ser legalizado. Mas o mesmo falavam acerca das relações homoafetivas e já veio à tona em 2011. Então não dá para afirmar que o poliamor não vai ser legalizado. Ele não é, até o momento. Mas pode ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não sei.
Só o fato disso ter sido pauta no STF já é um avanço. Eu não sei se vocês sabem, isso chegou ao STF. Quando a pauta está longe de ser cogitada, de um dia ser reconhecido, nem ao STF chega. Mas já chegou. E foi rejeitada? Não, vou julgar, arquivo esse negócio. Não, ela foi apreciada. E agora, em dezembro de 2020, teve julgamento. Não foi reconhecido. Mas só pelo fato de ter sido julgado, apreciado, com carinho, com dedicação, isso já é um avanço. Quem sabe daqui a, sei lá, 7, 8, 10 anos, não volta para julgamento, que é normal, tá? Coisas que foram julgadas depois de um tempo, elas não podem voltar em um curto período de tempo, porque isso pode causar insegurança jurídica. Caramba, isso aqui foi apreciado, foi tomada uma decisão. E com 1 ano e meio, apreciado de novo, já toma uma decisão contrária? Que insegurança jurídica é essa? Sim. Não se sabe o que se quer, não. Então a segurança jurídica não pode ocorrer no nosso país. Então é preciso um espaço, um lapso temporal razoavelmente expressivo para que isso seja apreciado novamente. Como foi apreciado agora, ou melhor, julgado, depois de muito tempo ali, os ministros do STF analisando, acabou não sendo reconhecido, mas nada impede de daqui a alguns anos voltar a ser pauta novamente. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que uma vez formalizado um casamento ou união estável, impede a realização de outro casamento ou de outra união estável paralela. Claro, é uma coisa até que muitas pessoas ficam felizes, né? Nós tivemos um voto divergente. O ministro Edson Fachin, seu voto foi divergente do Alexandre de Moraes. Ele entendeu que se uma das pessoas envolvidas na relação souber da outra, que cabe sim algum direito, principalmente o direito previdenciário, no caso de pensão por morte, etc. e tal. Esse foi o entendimento do ministro Fachin, que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, pela ministra Rosa Weber, Marco Aurélio. Só que aí nessa votação ficou 6-5 e venceu a tese do relator, ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado pelo Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, e aí acabou dando 6-5. Mas olha que nível chegou, né? Com certeza todos aqueles que fazem parte dessa família que defendem essa tese, que são adeptos, que são praticantes do poliamorismo, festejou. Mesmo não tendo sido reconhecido, mas ao menos foi apreciado e teve voto divergente. Praticamente ficou dividido. Por conta de um voto, isso não foi reconhecido. Nossa, ia calar a boca de boa parte dos religiosos e de uma parte gigantesca da sociedade. Porque não foi vencido por 10-1, que são 11 ministros, né? Por 9-2. Foi 6-1, está muito dividido. Então, uma crença minha, aqui eu estou sendo imparcial. Eu não estou dizendo se eu sou a favor ou não. Se eu sou a favor ou não, pouco importa. A pauta não é essa. Estou falando o que de fato aconteceu. Aconteceu o julgamento em dezembro de 2020 e foi a tese do Alexandre de Moraes. Então, está muito próximo, acredito eu, do poliamor ser legalizado. O poliamor sendo legalizado significa que a poligamia vai ser legalizada? Negativo, são coisas distintas. No poliamor, não existe a figura da traição. Ao contrário, no poliamor você tem a ética como centro, o respeito, o consentimento de todos sabem e concordam e já entram sabendo. Sim, exatamente. Sobretudo, a fidelidade. Participa quem quer. Quem não quer, não participa, tchau, não dá mais para mim e sai. Não há enganação, não há mentira. Exatamente. É totalmente diferente poliamor de poligamia. Então, se porventura o legislador entender por reconhecer as relações poliamorosas, não significa que a bigamia está legalizada, porque bigamia é crime e o poliamor não. Eu queria fazer uma outra pergunta em relação à parentalidade socioafetiva, que é uma coisa que eu escuto bastante. Eu tenho uma ideia do que é, mas eu não tenho conhecimento para falar muito sobre. Então, você consegue explicar para a gente o que é essa parentalidade socioafetiva? Parentalidade socioafetiva, ela vem de encontro
Inclusive com as pessoas que são praticantes do poliamor. Não significa que só quem exerce o poliamor vai entrar na seara da parentalidade. Só que tem sido muito comum. A parentalidade, como que ela entra dentro de quem vive uma relação poliamorosa ou não? Inclusive, muitos casais homoafetivos têm o ato de adotar uma criança. Mas, nesse caso, o ato da adoção, ele tem um tipo de burocracia bem diferenciado em relação a você buscar a parentalidade por afeto, a parentalidade socioafetiva. O que vem a ser a parentalidade socioafetiva? É a oportunidade, a possibilidade de você ter um filho, na verdade, como se filho fosse, isso de forma registrada, pautada. Aquele filho, ele tem pai e ele tem mãe. Só que você cria ele porque o pai e a mãe, de repente, abandonou ou não tem condições financeiras e te pediu um apoio, te pediu um suporte. Então, você está criando essa criança ou esse adolescente e no que você cria e cuida, você tem ali a oportunidade de exercer legalmente essa parentalidade socioafetiva. Você pode ser mãe dele sem precisar adotar e sem ter a necessidade de ser teu filho biológico. Se vocês me perguntarem, não é melhor adotar? Depende, porque quando você adota, você quebra um vínculo da mãe dele, e a mãe dele não quer que quebre um vínculo, ela apenas está passando escassez financeira, por você ser amiga, ela te pediu, por favor, cuida do meu filho uns 2 ou 3 anos, até eu me reerguer financeiramente. Então não faz sentido você pedir adoção, porque vai quebrar o vínculo, não o vínculo necessariamente do sangue, porque o sangue vai continuar rolando na veia. Mas, por exemplo, se a mãe se passou 10 anos, ela conseguiu um poderio financeiro bom, estudou, empreendeu, etc. Mas o filho continuou com vocês. E aí essa mãe vai a óbito. Os bens dessa mãe não vai mais para a criança, porque você adotou e quebrou o vínculo. Então, não, posso adotar? Não é melhor ou a mesma coisa que exercer legalmente ali em cartório ou em juízo a parentalidade socioafetiva? Não. Adotar você quebra um vínculo. E a mãe não quer isso. Ela só te pediu um favor. Ela ama o filho dela. Então, já que você ama também a criança, está criando, está cuidando, gerou um afeto, você vai no cartório para exercer a parentalidade socioafetiva. E aí o teu nome vai para a certidão de nascimento da criança. Nossa, interessante. Bem, então, entendido a parentalidade socioafetiva. Muito bem. Continuando esse assunto, a gente queria um exemplo, para você dar um exemplo da multiparentalidade para quem está nos assistindo. Olha só. Dentro desse exemplo que eu dei anteriormente, e aí até linkei com as pessoas que são adeptas e até praticantes do poliamor, porque que quem pratica o poliamor é muito comum você ver exercendo essa questão da socioafetividade? Porque pelo fato da legislação não reconhecer esse tipo de relação poliamorosa, fica complicado, porque se um dos 3 ou dos 4 que vive no poliamor for a óbito, como que vai ficar aquela criança que ele está ali criando, cuidando, já que não tem vínculo nenhum? A forma de criar um vínculo e a criança ter direito tanto às questões previdenciária e outras mais, é você formalizando essa parentela. Então fica aí esse adendo. Se a pessoa vive num poliamor e cria uma criança, essa criança poderá ficar à mercê, porque ali não é uma família para efeito jurídico, é uma família porque vocês entendem como ser familiar. Mas o Poder Judiciário, ou melhor, a legislação não reconhece. Como fica o adolescente? Vai ficar à mercê. Para que ele não fique, você faz o registro de parentalidade socioafetiva e você segura. Se você partir, ele fica aí com a pensão por morte. Ou seja, ele tem todos os direitos que ali vai caber. E aí a questão da multiparentalidade, Elisa, tem a ver com a seguinte questão. Se a criança perdeu o pai e a mãe, foi a óbito, acidente, qualquer coisa do tipo, a criança está ali basicamente à toa, sem pai, sem mãe. E aí, se você formaliza
a parentalidade socioafetiva, você vai exercer a maternidade socioafetiva. Se for pai, vai ser paternidade socioafetiva. Porque ele perdeu o pai e a mãe. Mas vamos supor que ele tenha pai e mãe vivo. E o pai e a mãe que estão ali tentando sobreviver sem condição, e você tem condições financeiras e está cuidando da criança, e há laços de afeto, você diz para o pai e para a mãe, olha, eu quero fazer o registro dele porque eu gostaria de ser mãe também, e a legislação permite. É comum hoje em dia, já vi vários casos, tá? O pai e a mãe dizer, tá bom, pode fazer o registro. Aí entra no circuito a chamada multiparentalidade. Vai ser alterada a certidão de nascimento dele, ele vai ficar com 4. 2 pais e 2 mães. Desculpa, aqui veio uma dúvida agora. Não precisa entrar na justiça quando é assim? Precisa. Precisa também. Não é aquela coisa de chegar lá, eu tô falando que quem tá em casa, vou chegar lá no cartório, fazer o registro e pronto. Não é assim. Não. Se não entrar na justiça e fizer um registro do nada, isso de acordo com o Código Penal é crime. Entendi, isso dá cadeia. Agora. Você registrar um filho que não é seu, deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, é crime. Para isso existe 2 institutos, o da adoção e o da parentalidade, que pode ser inclusive multiparentalidade. No caso dos pais vivos, certamente vai ser a multiparentalidade, porque ele vai ter 4. No caso, se ele não tem mais pai e mãe que já faleceram, não será multiparentalidade. Será a maternidade socioafetiva ou paternidade socioafetiva. Isso é muito corriqueiro. Cada dia que passa, isso tem multidões. Nosso escritório, nós recebemos, pelo menos de 2020 para cá, uns 50 casos desses. Nossa. Eu considero até pouco, porque nosso escritório não trata diretamente disso, né? Nós somos bem na área previdenciária, mas a gente também lida com isso, mas não é o foco principal. Mas tem escritórios que recebem em média 100, 120 ações dessa natureza. Que interessante. Sendo que, se a criança tiver menos de 12 anos, aí sim é obrigado a ir para a justiça. Se ela tiver mais de 12 anos, não precisa de ir para a justiça. Ela pode ir no cartório e resolver tudo, e é tudo muito rápido. Só tem alguns requisitos que é preciso ficar atento, né? Para ir para o cartório e resolver fora do âmbito judicial e de forma até muito rápida, a criança precisa ter mais de 12 anos e a pessoa que for exercer a maternidade socioafetiva ou parentalidade socioafetiva precisa ser no mínimo 16 anos mais velho que a pessoa. Olha, que detalhe importante, foi né? Bom que perguntei então essa dúvida que eu tive. Sim, detalhe importante. Porque às vezes a moça tem, 19 anos, casa com o rapaz, que até então era solteiro, era chamado de pai solteiro, que hoje é família monoparental, e ela seria a chamada madrasta. Sim. Só que ela criou uns laços de afeto muito grande com o chamado enteado. E ela quer fazer o uso da maternidade socioafetiva. E ela tem 19 anos. A criança tem 10. Não pode? Não dá. Não pode. Não tem 16 tem que ter anos essa diferença. 16 anos de diferença. Sim, 16 anos Nossa, de diferença. muito bem. Nossa, entendi imaginei. Eu também Nunca imaginei. É um mundo novo para mim. Para com a criança ou adolescente, o pai biológico ou mãe e o pai ou mãe socioafetivos, eles têm as mesmas obrigações e direitos para com a criança ou adolescente? Sim, todas. Não existe essa questão de você estar exercendo a maternidade socioafetiva. Só que você se separou do seu esposo, não teve mais condições de manter ali a relação, cada um seguiu o seu caminho e você vai dizer, quebrou o vínculo por geral com a criança. Não. Se o seu ex-esposo está passando uma escassez financeira e você é mulher de posse, a criança pode pedir judicialmente alimentos, pensão. Não é meu filho de sangue. Não é, mas equivale a ser judicialmente, porque você registrou, você está exercendo a maternidade socioafetiva. Mas eu vou revogar, não pode, a lei não permite. Eu vou renunciar, não permite. É uma decisão muito linda no sentido do amor, do afeto, obviamente, mas que tem que ser muito bem pensada, porque você não pode desistir. Não quero mais ser mãe dele. Você é mãe, você só não pariu, só não saiu das suas entranhas, só não tem o seu sangue, mas você registrou ali perante o tabelião ou perante a justiça, se ele tinha menos de 12 anos no caso,
E aí você já exerce, o teu nome se encontra na certidão de nascimento dele. Então não há mais como revogar, não há mais como renunciar. É claro, pessoal, que o direito não é matemático, é ciências humanas. Se for verificado que houve má fé, que alguém te obrigou a ir no cartório, te ameaçou de morte e tal, quero que você registre e tal, até de olho nas posses que você tem, digamos que você é uma mulher rica, milionária, sim, né? Isso é muito raro de acontecer nesse âmbito, que envolve criança, que envolve maternidade ou paternidade socioafetiva. Mas, se houver, na percepção do juiz, se o juiz perceber e for provado que há algo dessa natureza, aí sim é possível revogar, é possível renunciar. Mas eu nunca vi algo na prática. Se tem, é um caso aqui ou ali. Tá? Casos isolados, que interessante, que assunto. Tô amando esse assunto. Eu também. Quem tá em casa também, porque eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Muito legal. Um detalhe importante, ele se torna irmão do teu filho, vamos supor que você casou com outra pessoa, você ia construir outra família e você teve um filho. Ele é irmão. Ah, mas não tenho sangue. Sim, não tenho sangue, mas para efeitos de lei, de justiça, são irmãos. Se você for a óbito, se você deixou uma casa, a casa vai ficar metade para aquele que é do sangue e para aquele que não é, porque nesse caso não está valendo o sangue. O que está valendo são os laços de afeto devido a você ter ido no cartório e registrado. Ou seja, é algo muito sério. Tem que pensar muito bem antes de fazer. Por mais que seja lindo o lar do amor, do afeto, mas se você vê a possibilidade de você pensar em desistir, pensar em revogar, tem que saber que isso não é possível, com raras exceções que aqui foram citadas, né? Nossa, exatamente. E teve algum caso, por exemplo, no seu escritório, né, que você atendeu que te emocionou muito, que alguma coisa muito marcante, assim, nesse sentido, nesse assunto que aconteceu? Teve um caso que a moça separou e entrou no circuito o padrasto. E aí a criança disse, fulano, o padrasto, né? Eu quero que você seja meu pai também. Nossa. Eles narraram assim na mesa conosco. Nossa. Ele, mas eu já sou seu pai. Não, mas eu quero que você seja meu pai, porque a criança, salvo engano, tinha 10 ou 11 anos, não tinha 12 ainda completo. Mas não tem aqui, ó, tem o nome da mamãe, não tem o nome, e tem o nome do papai, mas não tem seu nome. E daí ele já tinha conhecimento, o pessoal estuda, vai no Google e tal, né, e tem uma ideia por alto, e aí ele vai até um advogado para ter um esclarecimento maior, foi o que ele fez. Aí chegou lá com a criança e disse, olha, doutor, ele falou aí que queria que seja meu pai também e tal. Eu conversei com a criança, ela disse, eu quero que ele seja meu pai também. Eu perguntei, e o teu pai mesmo, de sangue? Aí ele falou, não, ele deixa, ele quer e tal. E aí a gente marcou uma outra data para que o pai de sangue viesse e tal. E aí conversou a mãe, o padrasto e o pai, os três. E aí o que foi mais lindo desse episódio foi o seguinte, pessoal, é que o pai biológico disse assim, eu não quero ter aquela preocupação, será que o padrasto do meu filho está judiando dele? Eu não quero ter essa preocupação. Então eu prefiro muito mais que isso aconteça, que o meu filho ame o padrasto dele a ponto de querer que seja pai também, porque eu posso viajar para qualquer canto do país ou do mundo. E eu sei que o meu filho está sendo tratado com tamanho amor, porque esse ato dele ir num cartório para fazer o registro da paternidade afetiva, onde vai comprometer até os bens materiais dele, como foi explicado aqui, isso só pode ser amor. E de fato eu já sabia que ele amava meu filho antes deles terem essa ideia. Então está tudo bem, está tudo certo. Aí é emocionante demais, né? Ai, que coisa que lindo linda. Presenciar na prática. Nossa, isso, não é? que incrível, né? E que maturidade também, né? É um desses avanço. três, né? Do pai biológico, do padrasto, da mãe, né? De ter essa relação Isso é e de muito poder legal. abrir isso ali, literalmente, fazer a vontade da criança, porque literalmente o que importa ali é o bem da criança. Exatamente. E não qualquer outra questão que envolva os adultos, Com né? ego, ciúmes, aquela besteira. Exatamente, que, eu em vez acho de isso ficar feliz, incrível, gente. E não deveria, né, na verdade, porque deveria ser uma coisa tão normal, né? Mas a gente também não tá aqui pra julgar, porque a gente não sabe as motivações dos términos das relações, né? Então é compreensível também que isso seja muito difícil de acontecer ali, né? Mais próximo da gente, é muito difícil. Eu falo porque eu sou madrasta, Então, né? Tenho
noite, Adelinda. E a gente tem uma relação excelente, né? Eu, o pai dela e a mãe dela. Mas a gente vê que é uma exceção, infelizmente, hoje em dia, né? Hoje em dia não, desde sempre. Mas como é importante para o desenvolvimento da criança, para que ela cresça num ambiente saudável, né? Às vezes uma criança... Isso já envolve outros assuntos, mas é só um comentário que eu acho importante a gente falar, já que a gente tá falando de família, né? Às vezes uma criança cresce num ambiente muito mais saudável em que o pai biológico e a mãe não estão juntos. Exatamente. Né? Antes ser uma família que não tá ali dentro das tradições da família, exatamente, né? Da família tradicional, do que ser uma família tradicional ali com papai, mamãe e os filhinhos, mas um ambiente caótico, violento, enfim, terrível para a criança, porque isso vai desencadear outros problemas gravíssimos futuramente, sejam questões psicológicas em relação à criança, seja a criança se tornar uma criança agressiva, seja a criança se tornar uma criança depressiva, e por aí vai, né? É muito triste, então, teve até um caso recente na mídia falando sobre isso, né? É mesmo? Foi, que é um casal homoafetivo, que eles tinham uma bebezinha, a coisa mais linda, e a mãe tinha muito ódio, porque o pai assumiu, né? E a mãe tava com uma outra pessoa, só que ela não aceitava o companheiro dele, de jeito nenhum. E aí violentaram a criança, enfim, o companheiro da mãe, né? Enfim, foi horrível, a menina, tiraram a vida. Ele tirou a vida da menina. Meu Deus do céu. Então, você imagina, eles estão até hoje na justiça, enfim, né, tá lá. Eles foram presos, mas você vê o que aconteceu, poderia ter sido tão diferente. Sim. Né, porque ele assumiu, é um casal homoafetivo e por isso não quer a minha filha no meio, porque isso e aquilo. E ele sempre tratava a menina, você vê, eu sigo eles no Instagram, o amor, os vídeos, chamando os dois de papai urso. Coisa mais fofinha. Coisa então, mais assim, linda, né? Por quê e pra quê, né, gente? Só fazendo aqui uma ressalva que é interessante, isso tem, eu falei, mas vale a pena frisar, isso tem sido muito utilizado, esse mecanismo, por quem faz parte do poliamor, porque o poliamor já basta que não foi reconhecido. Sim. Então, quando eles têm ali um bebezinho para cuidar, que é de um casal, só que entrou mais um para formar o trisal, o poliamor, e esse um que entrou quer ser pai também daquele bebezinho. E aí ele faz uso da multiparentalidade que existe de forma recente, tá? Que legal. A multiparentalidade foi reconhecida pelo STF em 2016. Nossa. Então foi uma comemoração assim gigantesca, porque o beneficiado com tudo isso é o bebezinho que não tem culpa de já ter nascido e encontrado o mundo com todas as circunstâncias que já tem. E aí ele está sendo acalentado pelo fato de ter 3 pais ao invés de 2, ou 4 ao invés de 2. Então o STF está de parabéns com esse reconhecimento agora em 2016. Ah, que bom, porque a gente critica, mas a gente também parabeniza, né? Quando a coisa funciona, não é? Isso. A gente também fala bem. Uma coisa também que vale destacar é que, muito embora tenha dito aqui que o STF, por meio do relator ministro Alexandre de Moraes, não reconheceu as relações oriundas do poliamor, tem que destacar que houve o primeiro caso de registro de trisal na cidade de Tupã, em 2012, aqui, interior de São Paulo. Sim. Foi registrado em cartório. Após esse registro, vários tribunais reconheceram relações de trisais, relações poliamorosas, com 3, com 4. Por isso foi subindo. Legal. Foi subindo. Tribunal daqui da Bahia, daqui de São Paulo, lá da Bahia, Rio de Janeiro. Isso foi em quantidades expressivas. Até chegar no STF, aí no julgamento foi que acabou perdendo, como foi dito. Mas isso já foi pauta muito discutida. Então o que é que a gente entende? Que já tem muitos juízes favoráveis. Que algum deles, ninguém sabe, pode um dia chegar ao STF. E aí ajudar essa causa. Sim. Então não é uma coisa que chegou ao STF do nada, tá? Sim. Houve aqui em Tupã, vários tribunais acompanharam ao longo dos anos, até chegar ao julgamento em dezembro de 2021. Isso que legal, Tupã é a cidade perto de onde eu nasci, de Assis. Conheço Tupã. Que bom. Um beijo pra vocês de Tupã que arrasaram. Beijo, gente. Não conheço, mas beijos. Ô, André, então
Então, para ficar claro também, a gente falou sobre as obrigações e direitos que o pai biológico ou o pai socioafetivo tem e os filhos. Em relação a isso também, os filhos, um filho biológico. Então, ela é sua filha biológica, eu sou a socioafetiva, né? Nós temos os mesmos direitos e obrigações para com você também? Sim, na eventualidade de eu vir a óbito, os bens materiais vão ser divididos em pé de igualdade com vocês. A parte que cabe a mim, porque vamos supor, eu sou casado, aí a esposa terá parte na metade, né, ali na divisa. A outra metade vai ficar para os filhos. Um é biológico, o outro é filho socioafetivo. Direitos iguais. Pensando em uma pergunta mais além. Mas eu também tenho meu pai e minha mãe biológico, eu vou herdar deles quando a óbito e também do sócio afetivo? Sim. Vou ficar mais poderosa financeiramente? Sim. Acontece. Não existe, no caso aí, na vida real, atores e atrizes famosas que vai lá na África, pega o menininho e tal. Se ele for a óbito, o menininho vai ficar o quê? Rico, milionário? Sim. Legal. É isso, né? Interessante, né? Muito bom esse assunto. Tô amando. E, André, quais são os requisitos para a existência da filiação socioafetiva? São os laços de afeto. Não existe nada maior do que isso. O que levou... Como é o nome daquele ator que pegou uma criancinha linda lá da África para criar? O Bruno Gagliasso. Estou falando errado o nome dele. Bruno Pois Gagliasso. Ele Giovana, e né? a Giovana, eles pegaram... Foi lá, São duas eles crianças. adotaram os Duas irmãos, crianças, né? irmãos. pegou a criança no colo, brincou, lindo. sentiu ali os laços de afeto que surgem em fração de segundos, sim. inclusive, né? Não precisa ter Acho um muito tempo. lindo. Em quanto tempo um laço de afeto é criado? Não existe. É 1 ano e meio para se criar um laço de afeto. Não existe. Ele pode levar 2 anos, 3 e pode gerar ali em fração de segundos. Então, Energia, né? para se formalizar uma parentalidade, seja maternidade ou paternidade socioafetiva, o requisito é ter laços de afeto. Por que a criança, a partir de 12 anos, pode ser no cartório? Porque ele já tem condições de expressar: eu amo meu padrasto, eu quero ele também como pai. Menos de 12 anos, o legislador entende que ele não tem tanta lucidez, tem para outras coisas, mas não para isso. Então é melhor que o juiz, ali com acompanhamento de um psicólogo, ou, sei lá, um médico psiquiatra, não sei qual seria a especialidade, porque ele tem menos de 12, de repente ele tem 7, 8 anos. Será que ele está expressando a verdade ou alguém o induziu, né? Diferente de acima de 12 anos. Mas o requisito são os laços de afeto. Que coisa linda, muito linda. Realmente. Eu tenho uma dúvida aqui também que eu anotei para poder falar com você. Dentro desse exemplo de que um padrasto tem um afeto pela criança, né, que seria o enteado ou enteada, e esse afeto é recíproco, e o padrasto acaba vindo a óbito, certo? Nesse caso, é possível reconhecer a parentalidade socioafetiva depois da morte, por meio de uma ação judicial, ou que não seja por meio de uma ação judicial? Possível é, e isso é muito preocupante. Nós estamos com uma situação dessa, sinistra, porque quando envolve situações, pessoal, que cheira a má fé, isso é uma coisa que nos incomoda um pouco, porque a gente vê de forma cristalina ali a quase má fé, e a gente não tem muito o que fazer a não ser incomodar o judiciário para que o juiz faça o seu juízo de valor, né? Possa fazer o seu julgamento com a análise de todos os atos processuais. Mas o caso que nós temos é o seguinte: um tio criou por um tempo curto, não sei se 1 ano, 1 ano e meio, 2, a sobrinha, porque o pai e a mãe não tinham condições, estava passando um aperto financeiro muito grande. E ali ele cuidou, de repente 1 ano e meio, 2 e meio, um determinado tempo. Quando a mãe e o pai melhora as suas condições, essa pessoa volta para o seio do pai e da mãe. E chegou ao nosso escritório a seguinte situação: olha, a pessoa que meu pai cuidou por um período de tempo, que é minha prima, que no caso é a sobrinha dele, disse para mim que tem parte na herança que meu pai vai deixar. O pai está ali próximo dos 90 anos, né? E aí a pessoa pensando que ele pode ir a óbito a qualquer momento, quando na verdade não é porque ele tem 90 anos que ele vai partir primeiro que a gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, essa é a verdade.
E ela disse que já conversou com o advogado dela, que já está sabendo de tudo e que tem sim direito, ponto. Quer dizer, eu não sei qual é a ideia desse advogado. Se for verdade o que ela narrou, provavelmente ele deve estar se valendo da possibilidade de ingressar com a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-morte. Esse é o nome da petição. É reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-morte. E aí? Quem pode dizer se havia laços de afeto ou não? Porque ele é o requisito para o reconhecimento. Só que ele já partiu, ele já faleceu. Se ele estivesse vivo, ele poderia dizer, excelência, isso e isso, e a sentença poderia sair naquele momento. Sim. Só que ele já partiu. E daí, como é que vai fazer? Provavelmente esse golpe seja certeiro. Então, o que foi dito para o cliente foi, a forma que tem é o seu pai fazer um testamento e abrir um espaço assim do lado, deixando bem claro, eu, fulano de tal, não tenho e nunca tive jamais qualquer filho ligado à possibilidade de existência de laços afetivos. Meus filhos são tão somente consanguíneos, biológicos, cujo nome é fulano de tal, aí coloca lá a qualificação, né, de cada um deles. Ou seja, é uma coisa bem bolada, isso é criado, não existe um modelo para isso. Cada escritório faz de uma forma, contanto que conste lá uma sistemática bem amarrada, que na possibilidade dele partir primeiro do que quem está querendo aplicar o golpe, se essa pessoa for para a justiça para tentar o reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-morte, ela vai se fuder. Porque existe um testamento deixando claro que ele jamais teve qualquer filho socioafetivo. É a forma mais adequada que se tem. Quando eu soube dessa situação, pessoal, cria assim, não é bem uma revolta, que a gente não está ali para ficar se revoltando, para não adoecer, mas cria uma certa rejeição dentro da gente, porque a gente está vendo a cara do golpe. Quer dizer, algum colega, provavelmente, não posso afirmar, querendo se valer dessa possibilidade, né? Quer dizer, esperando só o cara ir a óbito para pedir o juiz que reconheça. Aí vai ter testemunha que vai dizer, não, excelência, de fato ela morou com ele. Ele criou, então provavelmente tinha laços afetivos. E o cara já morreu, já faleceu, não está aqui para esclarecer. Aí o juiz vai e diz, não, ele não está aqui para dizer, tudo indica que realmente ele amava como filha. E você pode também colocar no testamento que o sentimento que ele tinha por qualquer um dos sobrinhos era simplesmente como sobrinho. Ou pode também não colocar e só dizer que ele não tem, como eu falei, nenhum laço de afeto com quem quer que seja, no sentido de ligação socioafetiva, filho, que não seja com os filhos dele, que são 2 filhos, né? Então, isso, Rafael, é perfeitamente possível, mas tem como você amarrar e se trancar contra esses golpes por meio do testamento. Certo, eu tenho uma situação real de uma pessoa conhecida que eu queria te perguntar, porque é muito parecido, mas muito longe de ser um golpe. Na verdade, foi o inverso. É um amigo meu, muito querido, que ele tinha um pai socioafetivo, que casou com a mãe dele, né? O pai biológico já nunca foi presente, eu não me recordo agora, na verdade, se ele não chegou a conhecer ou se esse pai só não era presente mesmo, porque ele mal falava, né, desse pai biológico. Então, assim, nós nunca nem tivemos contato. Mas ele tinha esse pai socioafetivo, sim, durante toda a sua vida. Só que antes desse pai socioafetivo, né, entrar ali no seio da família, casar com a mãe dele, ele já tinha tido um outro relacionamento e teve outros 2 ou 3 filhos, agora não me recordo. Então, antes dele conhecer esse meu amigo, esse é o pai socioafetivo dele, ele já tinha tido outros filhos biológicos que não tinham contato, assim, quase zero. Parece que não havia uma relação muito boa entre ele e a ex-esposa, a mãe desses filhos biológicos, enfim. Então ele tinha essa relação ali da família mesmo, ele, a esposa, que é a mãe desse meu amigo, e esse meu amigo que era assim, era o filho dele. E este homem, ele tinha condições financeiras bem, né, ok, e eles viviam uma vida muito tranquila, tinha casa própria e tudo mais, carro, bens materiais, mas nada absurdo, né, uma classe média. Este homem veio a óbito. Nunca deixou nenhum testamento. Então, enfim, e aí, né, sem muita informação, sem muito nada, esse meu amigo ele e a mãe dele ficaram bem desamparados, porque com o óbito desse homem, os filhos biológicos foram atrás pra, né, eu tenho direito a essa casa, esse carro e tudo, é meu pai, é meu pai, é meu pai.
e esse meu amigo e a mãe dele foram pra rua. Né, pra rua, quero dizer, não foram morar na rua, tá? Me expressei mal. Eles simplesmente tiveram que deixar a casa, porque, não, realmente, né? Não é pai biológico do meu filho não tem direito a absolutamente nada mesmo. Então é isso. E ele nunca chegou a registrar, mas realmente a relação era de pai e filho, desde que ele era uma criança. E esse rapaz faleceu quando esse meu amigo já era um adulto. Então, de fato, viveu toda uma vida com esse pai socioafetivo. E os filhos biológicos também nunca procuraram, né? Eles nunca tiveram uma boa relação. Mas quando ele faleceu, eles queriam a casa, queriam o carro, queriam sempre tudo. Assim. E a casa e todo o resto, acredito que só o carro mesmo que ficou. Mas a casa foi e eles tiveram que se virar. E a mãe dele não tinha, né? Tinha um subemprego, assim, com um salário baixíssimo. Esse meu amigo também. Mas, enfim, conseguiram se virar hoje, graças a Deus. Tem uma vidinha ok, né? Mas foi uma situação terrível para eles. Pegou muito de surpresa e fora o luto, né? Aquela coisa terrível. Ele perdeu um pai, ele sentiu a dor de perder um pai. Eles perderam a casa e qualquer coisa que, se ele fosse um filho biológico, ele teria direito. O que eles poderiam ter feito? Ou será que eles ainda podem fazer alguma coisa, mesmo que nunca tenha tido um testamento falando ou não falando alguma coisa, nunca aconteceu um testamento, e ele também não tinha o registro, né, da parentalidade socioafetiva. Era uma questão mesmo de convivência, não foi registrado nada. Ele tem direito a alguma coisa ainda ou sem chance? É preciso analisar diversos detalhes. Primeiro porque o reconhecimento veio posteriormente a 2016. Precisa ver se esse fato foi antes da existência da lei, porque a lei vale a partir do dia que ela foi reconhecida. Foi antes. Então, é importante. Possa ser que tenha julgados que falem sobre que favoráveis a casos que aconteceu antes de 2016, possa ser que tem, não sei se tem, mas vale analisar. Se tiver julgados, já abre um precedente, ótimo. Se foi depois de 2016, melhor ainda. Mas aí se você tem testemunhas plurais, ao invés de uma, e outras provas como fotografias, viagens, quer dizer, a pessoa pegou a criança, viajou para 3, 4, 5 lugares durante o ano, a pessoa que já foi a óbito, né, pagava plano de saúde, de repente a criancinha ficou dodói, ficou internada por um tempo e tem lá a foto da pessoa que faleceu, que seria o padrasto, no hospital, cuidando dele, o acervo probatório dos mais diversos. Isso pode levar o convencimento do juiz favorável à questão do reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-morte, que é o caso. Vale a pena, sim, ingressar com ação judicial. É uma tentativa, né? Não tem como se garantir. Certo. Mas com tudo que você falou aí, com certeza tem algumas provas que dá para tentar, além de provas testemunhais. Vale a pena tentar, sim. Nossa, muito bom, muito Você bom. Você falou do caso dele, agora tem um caso meu que eu quero perguntar. Eita. Literalmente. Mesmo porque, Rafaela, o teu caso aí, o caso narrado por você, meio que se assemelha com o que eu narrei, com uma só diferença, que o que eu narrei existe a má fé de uma mentira, de algo que não existia. E ele pode lograr êxito. Então, nesse caso aí, não existe a má fé, existe algo de fato, algo real. Então a probabilidade de êxito é maior ainda. Nossa, maravilha. Tanto não há maldade que, assim, os filhos foram atrás de pegar, eles não fizeram nada. Nunca eles ligaram, nem foram nunca quiseram saber, mas a pessoa morreu. Nossa, mas nós é que moramos nessa casa a vida inteira, não temos pra onde ir, não. Não, o direito é dos filhos biológicos e da ex-esposa, então é isso. E eles nem foram atrás mesmo, por falta de conhecimento. Absurdo. Então eles não foram atrás de tentar, né? Agora sim, falando sobre essa parte do registro, tudo, por exemplo, eu tenho 41 anos. Eu tenho uma tia que ela é como uma mãe. E se ela falasse assim, eu quero também te registrar, porque eu não sei o dia da manhã, eu não tenho para quem deixar minhas coisas, aí no caso, pela minha idade, a idade dela seria só ir no cartório? Nesse caso não há necessidade do reconhecimento da parentalidade socioafetiva, Elisa. Ela pode simplesmente fazer um testamento, porque o testamento permite a ela colocar 20%, 30% ou 50% dos bens dela para você quando do óbito dela. Quer dizer, antes dela ir a óbito, é impossível você acessar algo, porque o testamento vai deixar claro, né? O próprio nome já diz, testamento. Sim. Então, após o óbito dela, ela tem você tendo parte em X% do que ela deixou. E o testamento é algo muito simples de se fazer.
é algo relativamente barato, não se vê valores expressivos. Claro que cada advogado cobra um valor, mas não é uma coisa assim exorbitante. E dá para fazer muito rapidamente. E se a pessoa não faz nada e vem a óbito aí, depois para... Se ela não tem filho, se ela não tem ninguém que possa ficar os bens, vai para o governo. É triste, mas... Mesmo falando, é minha tia, mas eu tinha ela como mamãe, ela tinha... Não, no caso de ser tia, é tia de sangue, né? Sim. Aí existe a possibilidade de ir para você. Entendi. Mas um testamento deixa tudo mais amarrado, Sim. tudo mais É seguro. porque eu e ela falam sobre essas coisas. Eu não sei quem vai primeiro um dia, né? Mas a gente às vezes conversa. Não gosta de falar, ninguém gosta de ficar falando muito, né? Sobre a partida, sobre a hora da morte. Mas é importante todo mundo falar. É importante falar, isso não é agouro, não. É importante falar. Porque Ninguém todo mundo vai antes do tempo. Sim. Ninguém vai antes do tempo. Exatamente. Tudo só acontece no tempo de Deus, pessoal. Tudo só acontece quando deve acontecer. Eu tenho esse pensamento e não fujo disso, um segundo sequer. E quando, por exemplo, é essa pessoa de sangue que é teu parente, mas ela quer ter um registro seu como tua mãe. Ela não é tua mãe, ela é uma tia ou é uma outra parente, mas ela quer fazer isso, também pode ou não? Porque ela tem o seu sangue. Há julgados que permitem tio fazer, há julgados que não. Isso é muito novo. Quando a gente fala de justiça, pessoal, a decisão do STF foi em 2016. Parece que tem um tempão, mas na verdade é muito novo. Porque uma coisa é o padrasto ou madrasta, outra coisa é o tio que quer pegar ali o sobrinho para passar a ser pai. Aí a legislação já começa... Isso aqui foi para o padrasto, para madrasta, para outra alguém que não é da família. Você já é tia. Pode entrar na justiça se ela quiser e ou não? Pode tentar. Não é uma matéria tão simples como é o caso do pai ou da mãe sócio-afetiva que não tem ligação de sangue. Padrasto, madrasta. Porque já é tio, já tem ligação. Entendi. Mas vale a pena tentar. Porque, como a gente sempre fala, o direito não é algo matemático. É assim, ponto e acabou. Sim. Não, ele está sempre ali, ó, mudando. As coisas vão se adequando sempre para melhor, para o bem da sociedade. Da sociedade. Na questão de quem defende, por exemplo, o poliamor, tem quem defenda a monogamia. E quando ele defende, ele diz que a monogamia é a melhor coisa que existe para a sociedade. Dá vontade de mandar uma pessoa dessa se fuder. Você sabe por quê? Porque a monogamia, ela é bom para os seus praticantes. Mas o poliamor também é bom para os seus praticantes. Ser hétero é bom para quem os pratica. Então cada um vive a sua vida como quer viver, caramba. Você é bissexual. Ser bissexual para você é bom e para quem o pratica. Então, respeito máximo por aquele que é monogâmico. Respeito profundo, total. Respeito total para quem é adepto do poliamor. Respeito máximo para quem é hétero. Respeito a todos. Aí a gente chega naquele patamar de igualdade. Eu não quero saber qual é a sua religião para eu ter um amor fraternal, para eu gostar de você, para eu sentir a dor e você sentir a minha. Você também não quer saber qual é a minha religião, qual é o meu partido político, muito menos a minha orientação sexual. Nesse contexto, o Brasil precisa andar muito para frente. Sim, comparando com outros países que a pessoa olha para quem quer que seja e vai julgar pelo partido, pela religião. Sim. Não é assim que funciona, pessoal. Até para arrumar um emprego, né? Se você for pegar a base bíblica, para Jesus curar alguém, ele não perguntava, vem cá, você é o quê? É homossexual? Você é o quê? Ele simplesmente curava. Olha aí o exemplo do mestre dos mestres. Ele não perguntava, ele curava, ele não questionava. Isso é o mestre dos mestres, é o divino. E o divino não fez acepção de pessoas. Mas deixando claro que, assim como nós respeitamos todas, né, os segmentos de relacionamento e de religião, a gente também respeita aquele que não tem religião alguma e que também não acredita em... É por isso, pessoal, essa questão de julgamento, de um julgar o outro, que as pessoas andam se prejudicando por conta da lei da semeadura. Julga, julga, julga. E da forma que você julga, você é julgado. Porque aquilo que você projeta para o outro volta para você. A lei da semeadura não falha.
Eu acho, assim, glorioso aquela frase dita pelo Selton Mello, né? Quando ele diz assim que a pessoa tem que se ferrar mesmo, a pessoa tem que passar maus bocados mesmo, que é para a pessoa ter maturidade, aprender o que é a vida de verdade. Mas quando ele fala que a pessoa tem que se ferrar, não é no sentido de que a pessoa tem que estar no hospital entre a vida e a morte e morrer, não. Não é nesse sentido, não é nesse aspecto. É no aspecto das pessoas passarem dificuldades, passarem apertos, passarem perrengues para acordar para a vida, para ver que a vida não é brincadeira, para ver que a vida pede mais de nós. Esse é o contexto do Selton, né, num videozinho de uns 25 segundos que viralizou aí. Mas o que eu acho magnífico é uma teoria do ninja, né? Que ele diz o seguinte: observe que coisa espetacular. Ele diz o seguinte: que a melhor coisa que você pode desejar para alguém é que esse alguém se foda. Sabe por quê? Porque quando ele se fuder, ele vai aprender a parar de acordar meio-dia, ele vai aprender a entrar no site do Senai e do Senac, se matricular nos cursos gratuitos que tem lá, ele vai aprender que emprego não tem, mas existe uma forma digna de defender a sobrevivência, ao invés de ficar sobre a sombra dos amigos pedindo dinheiro. Antes de ser advogado, eu vendia castanha na praia. Os ombros chegavam a doer, porque era pesado, aquelas castanhas caramelizadas. E com essa grana, eu paguei o curso de técnico de segurança, que foi daí então que eu fui trabalhar nas terceirizadas da Petrobras. Fiquei 11 anos no ramo, daí então fiz o curso de Direito e me tornei advogado. Então, mas para isso eu me lasquei muito. Sofreu muito. Graças a Deus por cada vez que eu me fudi na vida, porque foi a oportunidade que eu tive de crescer. Quando você se ferra de verdade, você desperta. Caramba, eu não tenho ninguém por mim. Não tenho ninguém para me dar o café da manhã e defender o meu almoço. Eu tenho que levantar cedo. Ao invés de entregar 3 currículos, eu vou entregar 10. Vou vender balinha dentro do ônibus. Vou fazer qualquer coisa digna. Aí você vai ver as bênçãos descerem sobre você, o divino atuar, o divinão em ação, porque ele não falha. Então, essa teoria do ninja, eu acho interessante quando ele diz que a melhor coisa que você pode desejar para alguém é que esse alguém se foda, porque aí sim, ele acorda para a vida e muda de rumo. Gostei do divinão. Eu sei que você já comentou que tanto os pais socioafetivos quanto os filhos têm os mesmos direitos e obrigações do que os biológicos. Mas em relação à pensão alimentícia, por exemplo, né, um filho socioafetivo, ele tem direito a uma pensão alimentícia do pai socioafetivo ou da mãe socioafetiva? Perfeito. É uma coisa assim que tá totalmente em pé de igualdade. A mulher separou do esposo, refaz ali a vida com outra pessoa que seria até então o padrasto da criança. Ele faz o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Anos depois, essa relação acabou. A mulher já está com outra pessoa e o cara também refez a vida dele. Essa criança pode ingressar com ação judicial, sim, em face do pai, para requerer pensão alimentícia. Ou da mãe também. Né? Ou da mãe, se fosse no caso da mãe. E o cara não vai poder dizer, me arrependi de requerer, de reconhecê-lo, né, de ter a paternidade socioafetiva. Não quero mais meu nome na certidão de nascimento dele. Já era. Não vai revogar, não vai renunciar, com exceção de se identificar alguma má-fé, né, que forjaram e tal. Do contrário, ele vai pagar a pensão, sim. Tanto ele quanto o pai biológico. A criança vai estar recebendo 2 pensões alimentícias, tá? Que maravilha, hein? E agora, depois de todo esse bate-papo maravilhoso, vou fazer a última pergunta. Que hoje foi babado, não é? Foi babado fortíssimo. Eu sou a menina que fala que hoje foi babado. Hoje foi. Vamos lá, André. O pai socioafetivo tem direito à guarda judicial do filho no caso do divórcio com a mãe biológica da criança? Então, para ficar mais claro, somos um casal, você tem uma filha e ela é agora minha filha socioafetiva. Sua Sim. filha biológica e minha filha socioafetiva. Nós nos separamos, mas eu quero a guarda dessa filha, mesmo que ela não seja minha Sim. biológica. Ela é sua biológica, mas não é minha biológica. Então a pergunta é essa, eu tenho esse direito? Total.
Total, porque você já fez o reconhecimento da maternidade socioafetiva, então tanto se você falecer, ela terá direito aos bens, como possível pensão por morte. O futuro filho que você tiver com qualquer outra pessoa é irmão dele, portanto, toda herança será dividida na eventualidade de você partir primeiro. Como também você pode pleitear a guarda até compartilhada, porque é filho efetivamente, só não tem o sangue na veia. Mas a partir de 2016, com reconhecimento por parte da Suprema Corte da multiparentalidade, houve ali a condição igualitária para todos os fins. Para finalizar, gostaria que você mandasse uma mensagem para as pessoas do poliamor. Pessoal do poliamor, o que eu tenho a dizer, continuem na crença daquilo que vocês defendem, porque cada um defende aquilo que acredita, aquilo que exerce, e eu particularmente acredito que está muito próximo de um reconhecimento. É lógico que essa decisão que teve como relator o ministro Alexandre de Moraes, em dezembro de 2020, ele não reconheceu as relações oriundas do poliamor, mas isso já é uma prática. Ninguém vai deixar de praticar. O que falta é o reconhecimento por parte do Poder Judiciário. Isso pode ocorrer daqui a 5, 10 anos, não se sabe quando. Mas aí vale ressaltar e, sobretudo, enaltecer as palavras do pensador John Rockefeller, que diz que a lei é feita para o homem e não o homem para a lei. Então a lei ela vai dançar conforme vai gerando ali na sociedade. A lei se adequa à sociedade. Vale destacar aqui uma coisa, pessoal. No assunto da paternidade socioafetiva, acho que isso que eu vou deixar claro aqui, talvez vai ser como um bálsamo no coração de muitas pessoas. Muito embora a multiparentalidade e a paternidade ou maternidade socioafetiva tenha sido reconhecido em 2016, foi tardiamente. Sabe por quê? Porque o primeiro caso, ou um dos primeiros casos de paternidade socioafetiva foi feito na família Nazareno, que todo mundo sabe que Jesus não era filho biológico de José. E, no entanto, José o tomou como filho e exerceu a paternidade socioafetiva. Dorme com esse barulho, viu? Você que defende a família tradicional. Isso é amor. Amor, afeto. Falar em amor e afeto, do nada me fez lembrar de uma situação que é a seguinte. Eu tenho um irmão que ele é foda, mas ele é muito foda, com PH de farmácia. Uma certa vez eu estava na casa da minha mãe, desvaindo em dores, dor de dente, uma dor horrível, eu tremia de dores. Ele também tinha ido visitar minha mãe. E daí ele entrou no quarto, viu lá, eu tremendo, gemendo de dores. Aí ele falou assim pra mim: André, eu gostaria muito de todo o meu coração, cara, de poder arrancar essa dor que tá em você e trazer ela pra mim, porque eu já fui submetido a diversas cirurgias, a vários procedimentos, dentre eles alguns com dificuldade de pegar anestesia devido à inflamação. Então eu suporto dor, e você eu sei que não suporta, você não tá acostumado. Eu queria tirar essa dor de você e trazer pra mim, cara, mas não tem como. Mas faz o seguinte, eu sei que você tá sem renda, né, você tá sem grana, faz o procedimento que tiver que fazer aí com o dentista, tudo, que eu te consigo dinheiro, mas não precisa me devolver não, eu tô te dando. Isso é afeto, cara. Exatamente. Isso é afeto. Por isso que eu comecei dizendo que eu tenho um irmão que ele é foda, porque isso é ser foda de verdade. Isso é afeto. Teve o afeto lá do José na família Nazareno. Ele sabia, ele não teve nada com Maria, Maria era virgem, Jesus era fruto do Espírito Santo. As Sagradas Escrituras diz o quê? Que José tomou Jesus como filho. José exerceu o quê?
a paternidade socioafetiva. Isso há 2000 anos atrás. E veio ser reconhecido em 2016. Algo que já tinha acontecido lá atrás. Maravilha, né? Absolutamente. Espetacular. Mais alguma consideração final aqui para quem está assistindo a gente? Dentro do assunto ou não? Não, está ótimo. Tá ótimo, né? Já tem barulho demais pra galera dormir, né? Na mãe, fazer igual a Xuxa. Vamos mandar beijo pro irmão? Pro irmão maravilhoso, a mãe. É, pro irmão foda. É, exatamente. Espetacular. Tá vendo? Ai, gente, incrível. Ai, que bate-papo maravilhoso. Aprendi demais. Mais uma vez. Você também. Também, amiga. Tô muito feliz. A gente fica até meio sem palavras, sem fôlego, né? Depois dessa... Exatamente. De tudo isso que você falou, a gente fica até meio assim, nossa, realmente, tem muita coisa que a gente nem se liga. E esse tema hoje foi muito importante. Extremamente, extremamente. E dá muito pano pra manga também, né? Eu acho que tem tantas perguntas. Fala mais e mais, né? Tantas perguntas, tem muitas coisas que ficaram aqui na minha cabeça também, e certamente quem tá assistindo, então é aquilo que a gente sempre fala. Coloca nos comentários o que você quiser saber mais sobre esse assunto. Se você tem uma família, né, em que tem ali pessoas socioafetivas, que tem parentalidade socioafetiva, pergunta pra gente que a gente responde. A gente faz mais um episódio, se for o caso, né, sobre o mesmo assunto, porque é tão importante. Tem tanta gente com tanta dúvida. Nós mesmos aqui, nós temos as perguntas que, né, as pessoas já tinham trazido, já tinham mandado nos comentários, que a gente já tinha que fazer, mas foram surgindo novas e a gente vai falando. Se deixar a gente fica aqui por horas e horas e horas. Exatamente. Então, deixa seu comentário e na próxima vez a gente responde com certeza, ou responde ali mesmo nos comentários, né? E é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, por estar aqui com a gente, por ter ficado até o final, que é super importante. E não esquece de comentar, de compartilhar, de curtir, de ativar o sininho, de se inscrever, de fazer tudo isso. E não esquece que em breve, em todas as plataformas de áudio, o Pod Freitas vai estar lá. E mais convidados em breve com também certeza. Com a gente. Doutora André, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. É isso. Obrigada, amiga, pela parceria amiga, mais uma vez. Obrigada, produção. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Beijo, gente. E até o próximo. Até a próxima.